bom, as pessoas vão entrando, né? E nós temos que seguir o nosso bate-papo. Eu quero primeiro agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua generosidade de compartilhar conosco um tema tão atual e tão importante, que é a gestão das emoções dentro do ambiente de trabalho, né? Então, meu muito obrigado, Silvia. Imagina, eu que agradeço, né? Falar de gestão das emoções, não apenas porque eu sou psicóloga e profissionalmente já me é, né, muito valioso, muito importante falar sobre o tema da saúde emocional, da vida emocional, se não bastasse isso, né? Falar da saúde emocional no contexto corporativo, no contexto de trabalho, para mim é uma alegria, uma satisfação enorme, e fico muito feliz por você ter aberto aí as portas, né, para a sua audiência, para esse bate-papo, porque eu acho que realmente, como você falou antes, é um tema muito relevante, muito atual, e que nós vamos precisar colocar cada vez mais foco, né? Vamos ter que pensar aí, acho que a pandemia, de certo modo, evidenciou bastante isso, né? As pessoas parecem que se permitiram, talvez, observar mais as emoções, né? A pandemia, ela provocou diferentes reações emocionais nas pessoas, e aquelas pessoas que talvez não pensassem muito, não parassem muito para prestar atenção na vida emocional, nos sentimentos, etc., eu acho que não puderam escapar dessa vez aí com a pandemia, né? Infelizmente, pela pandemia, mas por outro lado, penso que é um despertar importante. Sem dúvida nenhuma. Nós temos aí o cenário atual como, digamos assim, que impulsionou a atenção para esse tema, mas o tema é importante desde que o mundo é mundo, porque lidar com as emoções dentro do ambiente, eu colocava antes de você entrar na sala, sobretudo num ambiente de cobrança de resultado, de pressão, né, que os líderes impõem muitas vezes por necessidade do mercado, né? O mercado está cada vez mais competitivo, então as pessoas têm que fazer uma entrega muito maior. Mas antes da gente adentrar no tema especificamente, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas. Quem é a Silvia, brevemente, para a gente abordar sobre o tema? Então, a Silvia é uma pernambucana que mora há 17 anos e meio já em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Meus amigos aqui de Porto Alegre costumam dizer que eu sou pernambucha já, não sou mais pernambucana, não sou gaúcha, porque não nasci aqui, mas sou pernambucha. Então, eu e minha família viemos para cá há 17 anos e meio, sou casada há 25 anos já e tenho um filho, já está com 24 anos o meu filho, já é um rapaz que também já está no ambiente corporativo, já está trabalhando, terminando faculdade. Sou psicóloga de formação, eu sou apaixonada por estudar o comportamento humano, e por conta disso, ao longo aí da minha trajetória, eu fiz algumas pós-graduações, fiz o meu mestrado, sempre tentando conciliar alguns saberes relacionados, né, ao comportamento humano. Tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas, porque é um contexto, é um ambiente em que as emoções afloram, embora muitas vezes elas sejam abafadas, então eu quis estudar isso um pouco mais a fundo. Sou apaixonada por animais, amo animais de paixão, tenho fortes emoções com os animais, e sou colaboradora nacional e internacional do She The Project Brasil e Global, que é um projeto voltado para o empreendedorismo feminino e o empoderamento, mas não é empoderamento ideológico, o empoderamento mesmo de vida, de protagonismo, de autorresponsabilidade para mulheres. Sou consultora de uma ONG no Canadá, a Life for Lives, que trabalha com projetos sociais tanto no Canadá como aqui no sertão do Nordeste brasileiro, e que está agora também ampliando seus fazeres aí por outras regiões do mundo. Queremos expandir mais o alcance das ações da Life for Lives.
Que mais? Acho que é isso. Sou escritora, palestrante. Minha paixão é o ser humano. Bom, muito bom. Muitas frentes de trabalho, né, Silvia? Pelo que você descreve aí, e já há 17 anos em Porto Alegre, então muito trabalho aí. Sim. E o curioso é que você permanece generosamente com o sotaque pernambucano, né? Apesar de muito Pois tempo. é, pois é. Sabe que quando eu chego lá em Recife, o pessoal pergunta para mim, mas da onde você é? Aí eu digo, ih, meu Deus do céu, já se nem os meus me reconhecem mais, tá difícil o negócio. Eu não É. sei mais, porque na verdade o sotaque pernambucano não é bem este meu. O sotaque do meu marido é pernambucano. Eu morei em 3 outros estados quando eu era pequena, e eu acho que isso misturou um pouco o meu sotaque, e Ah, ele é meio particular. Eu morei em Natal, morei em Aracaju, morei na Bahia também, depois que casei, então misturou. é isso aí. Muito bom, Silvia. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. E eu gostaria de colocar para você, para toda a audiência, o que eu imagino de uma gestão de uma empresa. O que é uma empresa? Vamos falar da essência dela, né? Uma empresa são pessoas, é gente se relacionando com gente para atender gente, né? Digamos assim. E essa última linha que eu coloquei, né? São os clientes. E as empresas, nos últimos anos, elas concentraram muitos esforços, né, em várias formas de fazer negócio, né? Tá aí a transformação digital. Então, assim, na sua opinião, Silvia, você acha que essa concentração de esforços, de competição acirrada das empresas, delas estarem fazendo necessário se posicionar no mercado, adquirir tecnologia, novos recursos e etc, etc. A gestão das pessoas, o ser humano ficou esquecido em cima de tudo isso? Será que é possível isso? Qual é a sua opinião com relação a isso? E mais ainda, né? Quais são os esforços? Se você concordar que ficou esquecido, quais são os esforços que nós temos que fazer para esse descaso, né? Porque se realmente, na sua opinião, ficou esquecido o humano, né? O ser humano, as empresas, agora que elas estão começando a pensar na humanização, o que você nos diz sobre como resgatar isso? Muito bem, excelente pergunta. Olha só, é óbvio que a gente não pode colocar toda a responsabilidade, né, da vida emocional de uma pessoa, por exemplo, numa empresa em que ela trabalha ou nas empresas por onde ela passa ao longo da vida, né? Óbvio, porque aí tem uma questão básica de autorresponsabilidade. Todo mundo deveria buscar o autoconhecimento per si, né? Eu, particularmente, sou aquele tipo de psicóloga que acha que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. E se as pessoas, quando as pessoas se deparam, né, com o processo terapêutico, elas veem um mundo de possibilidade que depois elas falam, por que eu não fiz antes? Né? Por que eu não parei para tomar essa atitude antes? Então, posto isto, né, eu acho que sim, eu acho que as empresas elas se preocuparam muito. Nós estamos vivendo uma época, um momento em que os modelos de negócio são cada vez mais disruptivos, cada vez mais inovadores, né, com muita tecnologia envolvida e etc. Mas me parece que essa caminhada ela não foi acontecendo assim paralelamente, né? Parece que a caminhada de olhar esse ser humano que está por trás dessa empresa, ela está acontecendo, mas me parece que tipo a tecnologia e os modelos disruptivos de negócio estão um pouquinho mais à frente do que esse olhar para o funcionário que trabalha neste modelo disruptivo de negócio, né? Que funcionário este, colaborador este, que é tão exigido, justamente, como você falou, né, por conta da competitividade, da globalização e etc. Então, a gente percebe que existe sim, e a gente também não pode deixar de considerar o seguinte, nós estamos vivendo um mundo que até o Tal Ben-Jahar, no livro dele, quando ele fala sobre a questão da felicidade, ele inicia dizendo assim, olha, será que as pessoas realmente
estão sendo mais felizes nos dias de hoje, porque lá em 1960 as pessoas tinham a crença assim, se eu ganhar mais dinheiro eu vou ser feliz. E os dados mostram que a população europeia, pesquisas, né, mostram que a população europeia, a população americana tem se mostrado, tem se declarado menos feliz agora, na atualidade, sendo que nós temos agora mais recursos. Todo mundo aí vai lembrar de um avô, de um tio, talvez até os próprios pais. E se você for comparar a vida que você tem, os recursos que você tem, o quanto você, de repente, né, galgou um sucesso maior, profissional, etc. Se você fosse comparar com o seu pai, um tio, um avô, você vai ver que realmente você conquistou um pouco mais, né? Você tem uma vida talvez mais confortável, né? Mas por quê que a gente conquistou tanto e as pessoas estão cada vez mais depressivas, mais ansiosas, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Nós vivemos num mundo, o Brasil foi considerado, né, agora há pouco aí, pela Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo, né? E São Paulo é o foco, é a cidade que tem mais ansiosos, né, no mundo inteiro. E aí a gente pensa, poxa, São Paulo, que é onde o burburinho corporativo acontece. E veja, eu não estou dizendo com isso que a culpa é do ambiente corporativo ou dos contextos de trabalho, né? Não estou dizendo isso em absoluto. Acho que tem uma série de circunstâncias. Mas não devemos levar em consideração também esse espaço que ocupa, né, na vida das pessoas. O trabalho ocupa 8, 9, 10 horas diárias, às vezes em 7 dias da semana das pessoas. Então, será que esses ambientes não estão contribuindo para essa pandemia, né, de ansiedade e depressão, o número de suicídio aumentando o mundo afora e etc., é uma reflexão que eu faço. Não tenho aqui um dado empírico para te, aliás, um dado científico para te mostrar, mas empiricamente falando, se a gente for olhar, né, observando mesmo, nas palestras, quando a gente vai fazer, né, treinamentos, etc., é muito claro. Uma vez eu perguntei a uma audiência, né, pedi para todo mundo fechasse os olhos para não haver nenhuma exposição e disse também que as pessoas podiam ficar tranquilas de não responder, quem não quisesse não precisava responder, mas eu pedi para que as pessoas levantassem a mão e quem tomava ou quem conhecia alguém que tomava ou antidepressivo ou ansiolítico, etc. E foi quase unânime, né? Acho que 80% da audiência levantou a mão. Isso dentro de uma empresa, num contexto de uma empresa. Então, sim, eu acho que nós temos que, do mesmo jeito que nós estamos atentando para novos modelos de negócio, nós temos também que atentar para novas formas de se lidar com a gestão das emoções dos seres humanos que compõem as empresas, né? E aí você perguntou como que se faz isso. Bem, acho que tem algumas estratégias que as corporações podem fazer, né? No sentido de proporcionar, né, de difundir esse conhecimento, de proporcionar, de repente, através de treinamentos, de cursos, de palestras, ou até mesmo de acesso, né, a processos terapêuticos, situações que não apenas terapeutizem seus funcionários, como também mostrem para eles, afinal de contas, o que é essa vida emocional. Porque, é sério, Alexandre, se você até estava conversando comigo um dia e você falou uma coisa que é certa. Se você às vezes pergunta para as pessoas assim, você está sentindo? O que é que você está sentindo? As pessoas às vezes não sabem sequer dar nome ao sentimento que elas têm. Elas não conseguem dizer, eu estou sentindo uma agonia, estou sentindo um negócio, mas não sabem nem dar nome ao sentimento que elas têm. Algumas pessoas dizem, eu estou sentindo uma angústia, uma coisa que eu não sei o que é. Você tem razão, isso aí mesmo. Né? Então, me parece que há um espaço muito interessante aí, muito oportuno, né? Para que a gente possa difundir mais o conhecimento sobre a vida emocional, que raio que é essa vida emocional, afinal de contas, né?
como é que ela acontece dentro de mim, quais são os processos, né? E também fazer isso de uma forma assim, proporcionar que seja de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Eu tenho um pouco de ranço, eu digo isso para alguns amigos, eu tenho um pouco de ranço, às vezes, quando eu escuto pessoas falando a respeito de crenças limitantes. Aí você vai numa palestra e você escuta a pessoa desdobra a crença limitante para cá e para lá, e do gatilho, não sei das quantas. De fato, isso tudo é real? É. Mas assim, ó, por trás de uma crença, pode até ser limitante mesmo, existe um arcabouço, né, que está relacionado à personalidade, à história de vida dessa pessoa, questões genéticas, padrões de comportamento e de pensamento, que são profundos, né, e que não é simplesmente você dizer, você tem a crença limitante, você escutou que dinheiro é sujo. Mude a frase para dinheiro é bom, dinheiro vem fácil. Aí vai dar um clique no seu cérebro e um mantra, né? Talvez alguns consigam, né, mentalizando muito isso, realmente mudar, mas, sabe, tem coisas mais profundas que precisam ser. E eu não tenho nada contra a crença limitante, pelo amor de Deus. Eu também trabalho com isso, eu sei. Mas eu sei também que não é assim um passe de mágica, entendeu? Você identificou Não a é. crença, trocou ali, botou um sim na frente do não e pronto. Resolveu. Não sei se E você concorda comigo, se você já é, viu algo assim. concordo. Eu tenho percebido, né? As pessoas tratar os paradigmas de referência, né? Essas crenças, né? Tratar como coisas como cura, onde você mentalizando algo novo, você vai reverter o processo. Você muitas vezes está preso a uma história de vida, né? Que foi instalada no seu internalizada em você, né? Que foi anos atrás e etc, etc. Então, assim, eu vejo com, digamos assim, com muita preocupação esse tipo de tratativa onde as emoções podem se transformar ou elas podem ser modificadas a partir de um exercício, a partir até absurdamente de um curso online, né? Porque há cursos online que prometem você mudar a sua emoção, a sua isso, aquilo, outro. Então, isso é, sem sombra de dúvida, uma manobra arriscada e é brincar com as emoções do ser humano, né? É claro que, se for desejo dele mudar comportamento, você como psicóloga, né, deve dar isso. Se a pessoa realmente aderir a um novo evento, ela exerce esse novo hábito, é natural que ela consiga. Mas ela provavelmente vai estar presa à história de vida. Eu não tenho dúvida. Sim, Eu sim. não tenho E dúvida. às vezes a crença, eu costumo fazer uma analogia assim, ó, a crença é que nem balão. Quando a gente dá um balãozinho desses de festa de aniversário para criança, né? O balãozinho tá ali, fica voando, é o que você vê. Mas por trás, na linha ali que segura, que sustenta o balãozinho, tem um arcabouço de informações e de histórias e entende que é muito, o balão, ele é enorme, todo mundo enxerga. OK, mas o que está fininho, tênue ali, a linhazinha que está sustentando, né, que tá ligando ele à mão da criança que está segurando, que é onde reside, muitas vezes, né, as questões, e aí não adianta você ficar no balão, no balão, no balão, no balão, porque vai chegar uma hora que o problema. Silvia, Oi, me oi, ouve? tá me ouvindo? Sim, Oi, 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 oi. Voltamos agora. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? sim, deu uma falhada, mas estou te ouvindo. Exatamente. Esse horário tem muita live acontecendo, intercilando. Mas, aproveitando, então, esse momento que nós estamos falando das emoções.
né? Eu separei aqui uma pergunta até para entender. As pessoas muitas vezes com emoções com sentimentos, mas ao que parece são coisas distintas, certo? Qual é o efetivo da psicologia sobre essa distinção entre emoção e sentimento? Tem diferença de fato? Sim. As emoções, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, ouvindo bem. Tá, se falhar, você me avisa. Tá. As emoções, elas são reações, né? Instintivas, automáticas que a gente tem. Então, por exemplo, uma pessoa enxerga, se depara com uma cobra, certo? É um bicho peçonhento. Você tem aí no seu arcabouço de imagens e ideias e tudo que você tem construído a respeito de uma cobra é que é um bicho perigoso, né? Então, instintivamente, o seu organismo vai disparar substâncias em você que vão fazer você, naquele primeiro momento, sentir o quê? Um pânico, porque você está vendo a cobra. E esse pânico, ele é real, porque a cobra, de fato, existe, ela está ali, né? Fazer um parêntese muito importante, Alexandre, porque essa questão das emoções e de ser real e de não ser real é o que acontece, por exemplo, no processo ansioso. As pessoas às vezes ficam querendo entender como é que acontece o processo ansioso. O processo de pânico diante de uma cobra é uma emoção natural, ok? A adrenalina, por exemplo, ela foi feita para isso, para nos fazer pé na tábua diante da cobra, né? Um processo ansioso é quando você não está com a cobra ali na sua frente, mas você imagina assim, eu estou indo visitar o Alexandre. O Alexandre mora perto da mata. É capaz de ter uma cobra na casa do Alexandre. E aí eu começo, ai meu Deus, mas se tiver uma cobra... Então, esse sofrer por antecipação é o que acontece com o ansioso. Por quê? Porque você começa a dizer para o seu cérebro que você vai se deparar com a cobra lá na frente e ele começa a liberar, por exemplo, adrenalina. Só que naquele momento você não está em posição de fugir. Você não está numa situação em que você tem que ter uma rota de fuga. Você está normal, não tem cobra nenhuma na sua frente. Mas você está adrenalizado. Né? Isso é o que acontece aí, por exemplo, na questão do ansioso. Então, essa reação natural, né, a um estímulo que pode ser real ou pode ser criado, né, com esse exemplo aí que eu dei da suposta cobra, essa reação do nosso organismo, ela é involuntária. A gente não tem como controlar, dizer, cérebro, libera aí adrenalina para eu fugir, ou então não libera, porque é uma cobra de mentira. Tanto que às vezes a pessoa toma um susto e fica adrenalizado, começa a tremer depois. Por quê? Era uma cobra de mentira, mas a pessoa adrenalizou igual, a reação foi automática, né? Agora, o sentimento, ele tem a ver com a reação que eu vou ter, né, diante dessa reação automática. Então, por exemplo, tem o pânico lá com a cobra, né? Eu estou em pânico e isso é natural, veio, estou adrenalizada, porque estou já prestes ali a fugir. Agora, como eu vou me sentir diante dessa ameaça? Eu vou me sentir capaz de enfrentar essa cobra? Eu vou me sentir em vulnerabilidade? Eu vou sentir que meu Deus, eu não tenho o que fazer aqui, eu vou me sentir num risco, num perigo maior ainda. Esse julgamento que a gente faz a respeito da emoção, né? Como a gente processa, acho que essa é uma boa palavra. A forma como a gente processa a emoção quando ela vem é que tem a ver com o sentimento. E aí, a gente, na verdade, não administra ou não faz muito uma gestão da emoção, porque não tem como a gente não se emocionar, por assim dizer, né? Mas a gente pode administrar esse sentimento que é a reação a essa emoção. E administrar esse sentimento está totalmente relacionado à forma como eu penso essa emoção, ou como eu penso essa circunstância que me trouxe. Então, de novo, a situação da cobra. Se eu vejo a cobra, se eu fui aquele menino valente, que o pai dizia assim, como é? Que cobra que nada, vai lá, fulano, pega na cabeça da cobra,
arranca a cabeça fora e o menininho ia lá e pegava mesmo. Ou seja, ele foi criado para ser valente. Uma cobra, talvez um leão, deixa ele paralisado, mas uma cobra não. Ele vai se sentir empoderado, né, diante dessa cobra. Mas se ele foi aquela criança que uma barata voadora protege fulaninho, tira fulaninho da sala porque a barata pode bater nele, fulaninho, diante de uma cobra, muito provavelmente vai se sentir, meu Deus, uma barata, né? Eu tinha que ser protegido de uma barata, que dirá de uma cobra. Aí tá vendo por que o sentimento e a forma como a gente sente as coisas está totalmente relacionada à nossa história. Às vezes você vê as pessoas tendo reações, né, sentimentais diante de circunstâncias, aí você automaticamente você julga. Fulaninho é um covarde. Tu viu? Quando apareceu a cobra, ele saiu correndo. Mas se fulaninho foi criado, por exemplo, nesse contexto em que ele era super protegido, ele não vai, da noite para o dia, se tornar esse homem uga-uga, que vai lá, pega a cobra, arranca a cabeça fora, como o outro. Então, é por isso que tudo está em pensar não emocional que eu estou tendo, vai depender demais de como eu fui criada e para que eu fui criado. Alô? Alexandre? Você me ouvia? Ouvi sim. Deu uma travada, mas eu consegui te ouvir. E quando você falava sobre isso, eu em mente o seguinte cenário. O funcionário que antecede minutos a reunião tensa que vai acontecer na empresa, né? Então, você trouxe o exemplo da cobra, né? Da emoção que você sente e você, de certo modo, Alexandre, nem está vendo a cobra, nem tá, tem tá possibilidade travando de para você? cobra, né? Oi? Tá. Oh. Você quer sair e voltar, Alexandre? Eu acho que agora estabilizou, não, Silvia? Parece que agora deu uma Deu uma estabilizada. Tá me ouvindo estabilizada. bem? Tô, vamos lá. Você estava falando É. do exemplo da cobra. E eu estava dando o exemplo da reunião a qual o colaborador vai participar. Então, ele faz já uma ideia de que a reunião vai ser tensa, vai ser uma reunião de muita cobrança, vai ser uma reunião. E na realidade, existe essa possibilidade porque ele está entrando numa reunião, digamos, de análise de resultados. Né? Então, assim, é um exemplo semelhante, né? Sim, totalmente. Ele pode antecipar um mal-estar que daqui a pouco ele chega na reunião e, sei lá, é surpreendido, vai ver que da noite para o dia teve uma venda gigantesca, os resultados, e o cara tá lá para dizer, né? O gerente tá lá para dizer, gente, vocês não sabem o que aconteceu. É a mesma coisa que acontece às vezes quando se tem um líder tóxico, por exemplo, e a pessoa, na véspera, na noite, né, que antecede o ir novamente para o trabalho, ou no domingo, isso é muito comum de acontecer, chega no domingo de noite e a pessoa começa, ai meu Deus, ai, vou ter que lidar com... Às vezes ela tem consciência, às vezes não, né? Mas vou ter que lidar com fulano, fulana, eu costumo dizer, vou ter que lidar com o gestor pata, né? Que é o gestor sociopata, porque tem, né, Alexandre? Tem. Infelizmente. Então eu vou ter que lidar com o gestor pata, que não sei o quê, e daqui a pouco tu chega no dia seguinte, tu vai ver que o gestor pata arrumou a namorada e tá super feliz, super tranquilo naquela manhã de segunda-feira, e você nem dormiu do domingo para segunda pensando naquilo. Isso aí é antecipar essa emoção ruim, né? Nossa, Silvia, você está falando isso. Quantas pessoas já passaram por isso? Sofreram por antecedência de uma reunião que vai acontecer, ou digamos até de uma sessão de com o chefe,
Porque o curioso é que se o chefe anunciar que vai fazer um feedback, passa na minha sala que eu vou te dar um feedback. Nossa, isso já é motivo para o indivíduo entrar em pânico, como você falou aí do exemplo da cobra, porque na realidade a maioria dos feedbacks que foram fornecidos eles afetaram a autoestima profissional do indivíduo, o líder não estava preparado para fazer o feedback, o foco foi somente no erro, e isso fez com que aflorasse um sentimento de que não era competente para exercer aquela função, né? E etc, etc, etc. Esse cenário que a gente já viu diversas vezes. E ficou muito claro quando você separou aí a emoção do sentimento, trazendo esses exemplos da cobra, principalmente, porque é um exemplo que todo mundo já deve ter passado, né? Entrar numa mata e ficar com a sensação de que encontrar cobra, mas, sobretudo, com a emoção aflorada de uma suposta relação que vai ser tensa, tóxica e etc, etc. Bacana, Exato. muito bom. E é isso que faz as pessoas adoecerem no ambiente corporativo, né? Por isso que a importância desse funcionário entender esse processo, entendeu? Com certeza. Para ele poder se dar conta. A Nolda está dando aqui justamente essa contribuição. Ela está dizendo, tem pessoas que adoecem, de fato, antecede uma reunião que tão tensa, imagina que essa tensão que vai acontecer lá, ela fica doente. Ela fica efetivamente doente. Mas, que bom, esse tema é realmente muito relevante, importante, porque não é só nessa era pandêmica. Antes da pandemia, sim, a gente já enfrentava realidades dessa natureza. Vamos agora falar desta obra maravilhosa que está aqui na minha mesa. Tá? Você tem um aí! Olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho aqui. Né? Isso, exatamente. Esse livro, tá? Eu adquiri da doutora Cristiane, que é advogada, que tem a contribuição dela aqui também. Né? Isso, do burnout. Na realidade, você fez uma coletânea de profissionais renomados nas áreas que eles atuam, né? Eu pude ver aqui muita gente boa, gente que eu conheço aqui também, né? Mas então, Silvia, me fala desta obra, deste livro. Vou mostrar aqui para a audiência, esse é o livro, Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo. Tá, gente? Muito bem. Fala um pouco sobre isso, quais foram os desafios de concluir essa obra e, principalmente, Silvia, fala o que o leitor vai encontrar neste livro. Certo. Então, o Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, ele nasceu, digamos assim, né, de uma inquietação minha, que foi essa aí que a gente já conversou aqui no início, né? Na medida em que eu ia fazer palestras, enfim, nas instituições, no meio corporativo, eu percebia que as pessoas tinham essa demanda, né? Uma vez, por exemplo, eu participei de uma CIPAT, eu fui convidada para trazer uma fala especificamente sobre saúde mental. Não era necessariamente saúde mental no ambiente de trabalho, saúde mental de modo geral. Eles me pediram isso, né? E aí eu fui e a CIPAT, você sabe que na maioria das empresas as pessoas vão se inscrevendo, né? Nas palestras, na programação. E ali, de longe, a minha audiência naquele dia foi em torno de 3, 4 vezes maior o tema, né? Do que as outras audiências. E a pessoa, o presidente da CIPAT na época, me chamou e disse, eu estou impressionado, houve uma adesão assim, ó, fenomenal. Significa dizer, era para um público de TI, que é um público muito desvinculado dessa parte das emoções, né? É muito razão, razão, razão. E aí ele diz, eu estou chocado, porque, nossa, a gente falou sobre isso, mas a adesão aqui na tua palestra foi incrível. E realmente o auditório estava lotado. Não bastasse ele me dizer isso, no final dessa
palestra que eu dei, algumas pessoas me procuraram e eu ouvi delas, né? Nossa, olha, foi muito importante, eu não sabia, eu tenho 3, 4 daqueles sintomas ali que tu falou, da depressão, da ansiedade. O outro me disse, gente, agora eu sei que eu sou ansioso, eu não sabia, eu vou ter que procurar ajuda. Teve pessoa que me procurou depois, inclusive, para fazer terapia. Então, assim, eu vi muito claramente naquele dia que, e especificamente para aquele público, né, de TI, que esse é um assunto que as pessoas querem muito saber sobre, mas elas não têm acesso no ambiente corporativo. Porque geralmente se fala da ergonomia, pressão alta, e não tem nada contra, né? Tá super certo, tem que trabalhar esses temas mesmo, tem que trabalhar como é que a gente pode ser mais feliz, tudo isso está valendo, tudo isso é muito válido. Mas falar sobre a vida emocional, falar sobre as doenças emocionais, né? O perfil, esse processo aí que eu falei, né? De como as coisas acontecem na vida emocional, etc., ainda precisa chegar no ambiente corporativo. Então, eu tive a ideia, né, de criar essa obra, quem idealizou, né, o título, Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, fui eu, né, e o subtítulo também. E aí eu logo entrei em contato com a Literária, que é uma casa que eu já tenho eu sou coautora em outros livros deles, e perguntei, olha, vocês têm interesse de a gente fazer um livro assim? Eu fico como coordenadora, e a receptividade foi enorme, porque de fato eu acho que encanta muito, inclusive não é muito comum livros de coautoria serem mencionados pela Published News, por exemplo, que é um site, enfim, uma casa que divulga para os livreiros livros, né? Livros que são proeminentes, etc. E o nosso foi comentado pela Published News, eu fiquei muito feliz, inclusive. Então, coordenar a gestão das emoções, para mim, foi uma delícia. Os desafios, claro, né? A gente poder ajustar aí os interesses de todos os autores, mas não vou te dizer que não foi muito difícil, porque, veja, todo mundo, de certo modo, que já passou pelo contexto corporativo, seja porque foi funcionário, seja porque, assim como eu, é um consultor, etc., tem alguma história para contar, né? E aí a maioria das pessoas que são meus autores tem as suas histórias, tem o seu embasamento nas experiências, né? E a adesão dos meus autores foi muito rápida. Eles automaticamente, nossa, tem tudo a ver com o que eu faço. Nossa, eu trabalho justamente com essa questão da inteligência emocional. E aí, o livro, ele tá assim, não é porque fui eu que coordenei, não, gente. Mas, de fato, ele tá muito completo, né? A gente tem aqui capítulos que falam da questão da comunicação, né? Como a comunicação pode ser tóxica. Fala sobre o burnout, né? A Cristiane aí, minha coautora querida, que foi um elo aqui entre nós, né? Trouxe a questão do burnout, a questão do mindset, a importância de se pensar um mindset imparável, né, do cara que é imparável, mas dentro dessa questão da saúde, a importância de se pensar o cuidado integral, né, do colaborador, incluindo o cuidado emocional. Aí nós vamos ter autores que falam do estresse, dentro do ambiente corporativo, experiências de pessoas que trabalharam no contexto escolar, como... Oi? Alô? Tá me ouvindo? Deu uma travada aqui, é como se a imagem do Alexandre tivesse... Oi, Alexandre. Tá ouvindo? Nossa, muita coisa legal. Legal. Oi, pode Oi, falar, pode seguir. tô te ouvindo. Pode seguir, tô ouvindo, Ah, tô tá. ouvindo. Então, colegas que trouxeram a contribuição
no contexto escolar, né, trazendo um ponto que para mim é muito importante, o Elias trouxe o estresse emocional pode seguir, do agora. aquecedores, o como muitas vezes eles passam por situações de crise também, né, e a escola é um ambiente também, é uma empresa também, né, seja ela pública ou privada, mas não deixa de ser uma empresa. A Ângela trouxe, a contribuição da comunicação não violenta para o contexto das organizações, para evitar conflitos, para também dirimir conflitos. A Samantha, que trabalha já ouviu falar no amor corporativo? A Samantha é apaixonada, né, pela alfabetização emocional e ela trabalha muito com essa ideia de que sim, é possível nós despertarmos o amor, né, pelo colega, não um amor aí, né, erótico, obviamente. O amor, às vezes até acontece, né, de pessoas se apaixonarem de verdade aí no ambiente corporativo, colegas e enfim. Mas não é nesse tipo de amor, é o amor mesmo de fraternidade, né, de irmandade, de você se colocar no lugar do outro. Aliás, temos capítulos que falam sobre a importância da empatia, a importância da gentileza, né, no trato corporativo. Então, assim, a Tânia Moura fala dos 4 S's, né, das emoções no ambiente corporativo. Então, eu não poderia estar mais feliz com os meus coautores, todos com o líder coach, a importância das habilidades e competências de se desenvolverem, né, de um líder que seja um líder coach. Então, assim, está muito rico, cada capítulo tem uma riqueza por si só, e eu, no meu capítulo, eu tento fazer um arremate disso tudo quando eu falo de como... Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E eu faço o arremate, então, disso tudo, falando sobre a importância de nós, de fato, pensarmos a vida emocional mais profunda, né? E de nós, dentro desse contexto tão disruptivo que estamos vivendo hoje, no ambiente corporativo, no ambiente, no mercado de trabalho, nós não deixarmos de atentar para essa responsabilidade social da empresa, né? No sentido seguinte, como eu disse no começo, eu não quero assim, parecer que eu estou empurrando, né, a responsabilidade da vida emocional dos colaboradores para a empresa. Não é esse o X da questão. Mas eu acho que sim, as empresas têm uma responsabilidade social, porque elas recebem o funcionário de uma forma e elas devolvem como, né? Como que esse funcionário vai para casa? Ele vai para casa estressado? Ele vai para casa perturbado? Ele vai para casa pensando, meu Deus, amanhã eu vou encontrar o gestor pata de novo? Como é que esse funcionário volta, né? E quando esse funcionário precisa viver a vida dele, né? Por exemplo, morreu o cachorrinho, um filho está internado. Ou seja, quando coisas da vida que mexem com as emoções e os sentimentos das pessoas acontecem, esse funcionário é tratado como, né? E isso tem uma repercussão enorme em como ele vai, inclusive, se vincular com essa empresa, às vezes com esse gestor, né? Isso tem, para mim, uma relevância enorme. Então, o meu capítulo trabalha nesse sentido, dessa conscientização, de que é preciso se pensar mais profundamente, né? De uma forma disruptiva, talvez, também, sobre o funcionário e a vida emocional dele. Você falou bastante coisa sobre o livro, tá? Então, gente, quem quiser adquirir, tá aqui o livro. Eu estou amando. Olha aqui onde é que eu já estou. Já está marcado aqui. Né? Já consegui ler bastante. Já leu o meu capítulo, então. Já. Você está abrindo, né, o livro, Uhum. né? Silvia Queiroz abre o livro. Mas aí a gente teve uma interrupçãozinha no final, se você quiser fazer aquela conclusão. Do que eu estava falando ou para finalizar isso. a live?
para finalizar aquele ponto que você estava fechando. Isso. Não, eu só estava comentando que eu não poderia ter ficado realmente mais feliz, né, com todos os meus coautores, porque cada um trouxe a seu modo, né, uma visão, né, e também um assunto relacionado a alguma questão da vida emocional. E cada um, eu gosto muito da coautoria por isso, né? Porque são visões diferentes, pessoas com experiências diferentes, que têm formações diferentes, e isso, às vezes, meu Deus, enriquece muito, né? Então, cada um dentro da sua área, da sua expertise, daquilo que já vivenciaram, né, ao longo da vida, já, inclusive, experienciaram, né, tiveram a possibilidade de ver, como eu estava falando do caso do Elias, por exemplo, que fala do contexto de escolas. Então, a riqueza do trabalho ficou... Eu sou suspeita, né, para falar, mas... Maravilha, maravilha. Mas ficou uma bela obra, uma coletânea aí, digamos, de pensamentos, de opiniões, como você colocou, diversos profissionais, não só psicólogos, né? Tem Não. advogados, tem administradores, eu vi. Ficou realmente muito legal. Bom, nós estamos aí há pouco mais de uma hora já de bate-papo. Para a gente fechar com chave de ouro, eu quero te pedir para que você deixe dicas, né? Quais são as dicas Sim. para a minha audiência, como gerir as emoções no ambiente de trabalho? Separei aqui essa Sim. última pergunta para te fazer. Deixa aí um passo a passo. Como é que nós vamos gerir nossas emoções? Muito bem. Então, vamos assim, na ordem de processo, né? De como as coisas funcionam com o ser humano, porque eu acho que daí é importante. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante se ter consciência desse sentimento, né? Consciência, a emoção vem. Ah, o gestor pata, sei lá, me mandou atravessar o rio, né? Eu fiquei com muita raiva, isso veio, né? Porque é emoção. Agora, qual foi o sentimento que eu senti? Eu me senti invadido, eu me senti desrespeitado, eu me senti invalidado, eu senti que assim, coitado, né? Pode tentar à vontade, mas sou mais eu. O que você sente? Acho que ter essa consciência tem um versículo bíblico que diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, se irar você pode. O que você não pode é usar mal essa ira, né? Essa emoção. A ira é emoção. Igual o que você vai fazer com essa emoção? Então, se conscientizar do que acontece com você quando você está diante da cobra, diante do gestor pata, né? Quando acontece algo desafiador, circunstancial ou não, real ou não, né, que aí entra na história lá da ansiedade, quais são os sentimentos que vêm, quais são os pensamentos que vêm, né? Como isso está relacionado com a sua história, você tomar consciência, isso é autoconhecimento, né? Você se conscientizar mais de si, não ficar mais naquela máxima de eu estou sentindo um negócio, mas não sei o que é. Não, dá nome para o que você está sentindo, né? Procura nem que seja no dicionário, né? Quando a pessoa sente raiva, ela sente o quê? Sente isso, isso e isso. Então, raiva é sentir isso. Então, eu estou sentindo raiva. Eu tenho que, primeiro, me conscientizar. Segundo, eu tenho que pensar muito nos meus pensamentos, né? Eu tenho que processar os meus pensamentos. E entender assim. Eu, por exemplo, me senti desrespeitada. Mas qual foi assim, o percurso que o meu pensamento fez para eu me sentir desrespeitada? Ah, viu? Ele é uma pessoa, é um monstro, não é um ser humano, a pessoa não faz isso com ninguém. Houve um pensamento por trás dessa sensação que você está tendo, né? A emoção não, a emoção ela vem. Mas o que você fez com essa emoção, como você reagiu a ela, você pode ver que vai estar sempre associado a um pensamento. E o segredo mora aonde? No pensamento. Por quê? Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, quando eu penso, vou dar um exemplo, quando eu penso, eu tenho uma autoestima abalada e eu penso que eu sou feia, tá?
a sensação que vem é uma sensação de quê? De, né? Eu me sinto desconfortável, eu me sinto envergonhada, porque eu penso que eu sou feia. Aí eu recebo um convite, por exemplo, para ir para uma festa de aniversário, um casamento. Como é que eu vou me comportar diante disso? Eu nem vou me arrumar, eu vou pegar aquele vestido mais chumbreca que eu tiver, perdão da palavra, vou com aquele mesmo, porque eu sou feia, né? Não percebe? Então, do como eu penso, chega lá no como eu faço. Isso é muito importante. E tudo passa, no meio tem um sentimento. Então, muitas vezes, quando a gente se dá conta desse pensamento, a gente tem que investigar. Por que eu estou pensando que eu sou feia? Me disseram que eu era feia? Me desvalorizaram na minha infância? Eu fui uma criança que não fui cuti, né? O que é que aconteceu comigo? Eu tenho um marido que de repente é um abusador emocional e que vive me dizendo coisas que me, né, baixam, diminuem a minha autoestima. O que está acontecendo comigo para que esse pensamento persista em mim? Por isso que eu digo, né, Alexandre, não dá para você ficar numa superficialidade, né? Gerenciar as emoções tem que ser um negocinho, lembra do cordãozinho do balão, é profundo. Você tem que entender, assim, da onde você veio, para você poder compreender por que você está indo, por onde você está indo. Sim, Né? sim. Os caminhos que você está fazendo. Dito isso, eu acho que daí outras coisas assim, por exemplo, você se reconhecer, aí a gente vai para o perfil psicológico mesmo, né? Você reconhecer, você entender na sua história, inclusive genética. Eu tenho tendência à ansiedade, eu tenho tendência à depressão. Às vezes seu pai e sua mãe não tem, mas um avô, uma avó tiveram. E às vezes depressão e ansiedade geneticamente pulam geração. Que Então, curioso, né? Então, saber disso, quando você começa a perceber que você está ansioso demais, que tem coisas que não estão assim, não era para tanto, mas você está ficando ansioso, você tem que procurar ajuda, entender que lá na sua genética, às vezes vai ter uma disfunção neuroquímica em você que você não vai controlar. Não adianta, você pode pensar positivo o quanto você quiser. Se a disfunção neuroquímica estiver presente, o pensamento vai ser negativo, porque faz parte dessa alteração neuroquímica. Então, conhecer a história... Conhecer a história, conhecer a minha carga genética, né, de onde eu venho, conhecer os meus padrões de pensamento, de comportamento, tudo isso forma quem eu sou. E quem eu sou se relaciona com quem alguém é, né? E aí é quando, às vezes, começa a haver também os embates. Gestão, a liderança, por vezes, né, com dificuldades de gerir grupos e pessoas em específico, às vezes por questões do próprio gestor, às vezes por questões das equipes ou de pessoas das equipes. Então, eu acho que a Ângela, por exemplo, falou da comunicação não violenta, os processos de comunicação que são a minha forma de me relacionar com esse quem é o outro, né, são importantíssimos, porque eu tenho que ter empatia, eu tenho que entender por que essa pessoa está sendo assim. Sim. Às vezes é difícil, no meio corporativo, imagina um gerente ficar pensando, mas eu tenho que entender como cada pessoa é, parece uma loucura, né? Parece demais para um gestor. Mas eu vou te dizer que se ele se colocar no lugar do outro e tentar entender um pouquinho melhor essa história e por que essa pessoa é como é e etc., eu tenho certeza que vai facilitar muito os processos relacionais. Não sei se eu te respondo. Respondeu, e eu gostaria de fazer a seguinte consideração. Essa tríade, né, que você comentou aí, podemos chamar de tríade cognitiva, pensamento, sentimento e comportamento. Se a gente for fazer uma analogia, né, eu diria que o pensamento e o sentimento a gente ainda consegue reter, mas o comportamento não, ele se desprende, né, totalmente.
já foi, né? Eu diria que o comportamento ele se compara a uma tecla enviar, né? Você, depois que deu a tecla enviar, acabou, já foi. Não tem como você trazer o comportamento de volta, né? Então é muito importante, dentro dessa tríade que você colocou, as pessoas estarem vigilantes à forma do que elas estão pensando, né? Porque, como você colocou aí, se eu ainda estou pensando e ainda estou me sentindo realmente mal com aquela situação, né? O que não convém é eu me comportar de uma forma inadequada em função daquilo que eu estou sentindo. Então, assim, gerir bem a emoção e o sentimento, porque você também nos trouxe de forma muito esclarecedora que são duas coisas distintas, né? Então, enquanto a gente está sentindo, nós podemos ainda controlar o nosso comportamento. Você concorda com essa analogia? Não sou psicólogo, mas eu fiz essa conclusão aí. Faz sentido isso? Não, faz, na verdade, na teoria cognitiva comportamental, que é com a qual eu trabalho, né, a teoria com a qual eu trabalho, a gente faz exatamente isso. A gente tenta fazer a pessoa ter mudança de pensamento, né? Não é você mudar o pensamento da pessoa no sentido assim, de mudar uma crença, um valor pessoal, não nesse sentido, mas às vezes uma distorção cognitiva. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma reunião e naquele dia ali o gestor é um pouco mais assertivo com o fulaninho. Só que fulaninho, ele maximiza as coisas, que é uma distorção cognitiva. E aí o colega do lado viu aquilo e achou normal. Disse, ele só falou realmente mais assertivo com fulaninho, mas porque fulaninho até mereceu. Fulaninho vai maximizar aquilo, vai dizer, nossa, porque viu como ele foi, porque isso e porque aquilo, e faz disso uma tal da tempestade num copo d'água. Isso é uma distorção cognitiva. Quem é que tem que dar conta dessa distorção? Quem teve a distorção? Fulaninho. Sim. Então, fulaninho tem que administrar isso. Mas veja, nos processos relacionais, tu acha, no meio de uma reunião, tá lá o gestor falando não sei o quê, fulaninho pensando, eu estou tendo uma distorção cognitiva agora, porque o que ele falou não foi tão assim. Né? Não tem como, né? Então, para a reunião que eu estou tendo uma distorção cognitiva. Não tem como, não tem como. O que se explica muitas vezes, né, Silvia, reações impulsivas do chefe, né? Reações explosivas durante a reunião, murro na mesa, na parede, enfim, desatando o nó da gravata, passando mal. Tudo isso são situações, assim, parece teatrais, mas na realidade não é, porque ele não está conseguindo lidar muito bem com aquilo. E achei perfeito essa dica que você deixou, de que não tem outra alternativa, gente, se a gente não for buscar o autoconhecimento. Ainda existe um tabu com relação a isso, sobre a psicoterapia, mas está melhorando muito, né? Tem gente ainda que tem aí um paradigma com relação a fazer uma psicoterapia, mas não há coisa melhor. Eu recomendo. Eu já fiz, eu faço a hora que eu precisar, né? Porque, assim, é uma forma de você realmente lidar com essas emoções. Sim, bom, com certeza. É isso aí. Bom, muito obrigado, Silvia. Era isso que eu queria. Olha, foi super esclarecedor, né? Quero que você deixe aí uma mensagem final aí para a audiência, principalmente que eu vou também gravar e salvar essa aqui também. Muito bom. Queria mais uma vez te agradecer, né? Uma satisfação enorme estar aqui com você, com o seu público. Tem pessoas aí da minha audiência também, pessoal. Não pude falar com vocês, mas olha aí a Ana, querida. Mas uma alegria enorme ter vocês aqui conosco essa noite, né? É uma satisfação, imagina quase o quê? 9h40 da noite e o pessoal aqui com a gente. É um privilégio, fala a verdade. É um privilégio. E pessoas que estão interessadas, né, no assunto, no tema. Sim, verdade. Queria, então, agradecer, né, dizer para vocês que o canal de comunicação aí está aberto, quando, né, vocês podem, através do Alexandre, me buscarem, também nas redes sociais, quem quiser, né, no meu site, silviaqueiroz.com.br, Queiroz com Z,
né? Fiquem à vontade, lá tem meus contatos, minhas redes sociais, fiquem à vontade, né? Quem quiser adquirir o livro pode também entrar em contato comigo e eu mando autografado, né? Para você. E queria dizer mais, assim, reforçando o que você falou, né? Você falou muito bem, agradeço, você falou muito bem da psicoterapia e do autoconhecimento, porque às vezes o psicólogo falar isso fica suspeito, né? Mas eu não tenho outra coisa para dizer, sinceramente. O autoconhecimento é libertador, né? O autoconhecimento, ele destrava, às vezes, e desata nós, que é como eu falei. Às vezes a pessoa está lutando, lutando, lutando e dando, sabe, murro em pontas de faca por anos a fio, quando vai fazer um processo, descobre que é um negocinho lá e destravou aquilo ali, a vida acontece. Então não deixem de buscar, né, o autoconhecimento, de fazer terapia, não deixem de buscar o conhecimento sobre saúde mental, saúde emocional, isso é muito importante, gente. Nós somos nós somos um ser complexo, somos corpo, alma e espírito e relações, né? E a nossa vida, a nossa psique é um pedacinho, inclusive, que tem interferência até no físico, né? Tem provas e provas aí hoje. Os cientistas não cansam de mostrar a inter-relação, né, da psicossomatização, processos que são psicológicos que terminam, né, desencadeando, caindo lá num processo que é físico. Então, saia um pouco desse modelo biofísico, né, biomédico, e procure, invista mais na saúde mental, no conhecimento de si, no conhecimento de como isso tudo se processa dentro de você, que você vai ter, né, muitas chaves virando na sua vida, quiçá, para que você seja cada vez mais feliz. É o meu voto. Fechou com chave de ouro. Foi muito bom e eu espero trazê-la de volta, ver um espaço na sua agenda para que a gente possa explorar mais sobre a inteligência cognitiva, a inteligência relacional, né? A inteligência emocional e por que não dizer a inteligência espiritual também, que a gente sabe que ela existe, né? E as pessoas muitas vezes desconhecem. Então, eu quero te agradecer pelo carinho, pela disponibilidade, pela generosidade de compartilhar esse conhecimento, né? E olha, pessoal, eu estou aqui, ó, curtindo o meu livro, tá? Então, assim, é uma leitura maravilhosa e esclarecedora. Então, Silvia, muito obrigado. Um grande abraço aí para você, para sua família, para os seus. Nolda, boa noite, querida. Nolda sempre conosco aí, uma audiência aí fiel, né? Eugênia também está aí, que ótimo, Eugênia. Olha, eu tenho uma super fã que está aí também, a Edith. Obrigada, Edith, me acompanha sempre. Obrigada, obrigada, não tenho palavras. Que bom, que bom. Bom, muito obrigado, querida. Fica com Deus aí, um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, até a próxima, hein? Até, conte comigo. Obrigado.